quero dar as boas-vindas a todos os que estão nos visitando. É um prazer muito grande recebê-lo na nossa igreja, recebê-la na nossa igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Êxodo 6:1, diz o texto sagrado: Disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Vamos ler todos juntos? Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração. Eu te peço em nome de Jesus, prepara a nossa mente, prepara a nossa compreensão, prepara o nosso coração, prepara a nossa vontade, ó Deus, para escutar a tua santa palavra, para compreendê-la, para colocar e guardar no coração e, acima de tudo, Senhor, honrar o Senhor em todos os aspectos, vivenciando, colocando em prática a tua santa palavra. Eu peço que o Senhor me unja com o Espírito Santo, me encha com o Espírito Santo, para que eu possa pregar essa palavra com fidelidade, Senhor, com poder, e que nessa manhã seja uma manhã de salvação, seja uma manhã de libertação, seja uma manhã de edificação, seja uma manhã em que a tua glória se manifeste de uma maneira graciosa e poderosa na vida de cada um que aqui está e que também estará nos ouvindo depois. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, no texto lido, eu quero destacar 3 personagens aqui no versículo 1, 3 personagens centrais. O primeiro personagem é o próprio Deus, e o texto nos revela que Deus tem o controle total de todas as coisas. É isso que nós vamos aprender, não apenas com esse versículo, mas com o capítulo 7, 8, 9 e 10, porque nós vamos caminhar por esses capítulos. Esse texto mostra que Deus tem um controle total de todas as coisas. O segundo personagem que vamos destacar aqui é a pessoa de Faraó. O texto, queridos, ilustra na pessoa de Faraó quais as estratégias do inimigo do povo de Deus. Na pessoa de Faraó, nas atitudes de Faraó, no comportamento de Faraó, nós vamos aprender e discernir como o inimigo das nossas almas, como o inimigo do povo de Deus, como o nosso inimigo espiritual age, quais as estratégias dele. E o terceiro personagem é a pessoa de Moisés. O texto nos mostra como um líder do povo de Deus deve proceder. Na sequência do texto, ou seja, nos capítulos de 7 a 12, nós vamos encontrar muito mais do que uma luta pela saída do povo de Israel do Egito. É a história, é a narrativa dessa luta, dessa saída, mas é muito mais. Há lições espirituais importantes que nós precisamos aprender com esse texto. Nós vamos encontrar, queridos, uma verdadeira luta espiritual. Nós vamos encontrar uma verdadeira batalha espiritual. E a palavra do Senhor é muito clara quando diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Nós vivemos em uma luta espiritual, em uma batalha espiritual constante e reinda. E aqui nesse texto nós vamos aprender como o inimigo se arma, qual a estratégia do inimigo. Vamos encontrar, queridos, de uma maneira clara, e os irmãos vão perceber isso, as estratégias do inimigo contra o povo de Deus, contra nós, contra mim e contra você. Quando Deus endurece o coração de Faraó, e aí muitas vezes a gente lê esse texto e fica a perguntar, mas
Faraó não deixou ir porque Deus endureceu o coração. Qual o objetivo, qual o propósito de Deus ter endurecido o coração de Faraó? Pelo menos 2 objetivos nós encontramos nesse texto. Primeiro, Deus endureceu o coração de Faraó para mostrar para os egípcios que os seus deuses eram falsos. Esse foi um dos objetivos. Cada praga enviada destruía a reputação de uma divindade. Deus fazia com que essa divindade, esse Deus entrasse em descrédito, porque só existe um Deus, que é o Deus de Israel, que é o nosso Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra. Amados, eu vou exemplificar apenas com 3 pragas, para a gente não se delongar. Mas a primeira praga, a água transformada em sangue, em Êxodo 7, de 14 a 24. Deus aqui desafia ao Deus Rapi, o Deus do Nilo, e do próprio Nilo, que era considerado um Deus, que era considerado uma divindade, fonte de vida e prosperidade. E quando Deus fere o Nilo, Deus está ferindo a crença em um Deus falso. Esse é um dos objetivos. 6ª praga, úlceras e feridas, em Êxodo 9, versículos de 8 a 12. É um ataque direto à autoridade dos sacerdotes egípcios e sua relação com Imhotep, Deus da medicina e da cura, pois eles foram incapazes de curar ou proteger contra as feridas. Deus, quando endurece o coração de Faraó e quando manda essa praga, ele faz cair por terra a reputação dessa divindade. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, Êxodo 11, de 1 ao capítulo 12, versículo 30. Um golpe direto contra o sistema religioso e político do Egito, que considerava o Faraó como uma divindade e seus filhos como sucessores sagrados. E também foi um desafio a Osíris, Deus da vida e da morte. Deus, queridos, quando endurece o coração de Faraó, ele tem um propósito de mostrar que eles estavam servindo a deuses falsos, mas que existia de fato um Deus único e verdadeiro. Mas há um segundo objetivo, queridos, nessa história, quando Deus endurece o coração de Faraó. O segundo objetivo é revelar as estratégias de Satanás contra o povo de Deus. As negativas e permissão de Faraó e permissões de Faraó revelam as estratégias do inimigo, e é por isso que nós vamos meditar nesse tema. Eu gostaria que todos repetissem comigo, todos juntos. Dá para ser todos? Vamos lá. Vamos aprender 5. Primeira estratégia de Satanás. Nós estamos numa batalha espiritual, na luta espiritual. Primeira estratégia, queridos, é impedir a libertação do povo de Deus. A primeira estratégia é impedir que você receba a libertação espiritual na pessoa do Senhor Jesus. A primeira estratégia é fazer ou tentar impedir que aqueles que são os eleitos de Deus cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas isso não é possível, porque Deus sempre realiza a sua vontade. Quando realizou a vontade em tirar e libertar o povo do Egito, Deus realiza a sua vontade em chamar todos os seus escolhidos para a vida eterna. Mas o diabo vai fazer de tudo para que você não se entregue ao Senhor Jesus, não se entregue a Deus. Êxodo capítulo 7, versículo 14. Veja só o que é que o texto diz. Êxodo 7, 14, os irmãos da projeção. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Meus amados, Satanás busca manter as pessoas escravizadas no pecado e as trevas. Satanás dificulta que as pessoas experimentem a verdadeira
libertação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O diabo, queridos, emprega todos os esforços para cegar a mente das pessoas, impedindo de enxergar a verdade, para endurecer o coração das pessoas, para afastá-las da sensibilidade espiritual e ver que somente em Cristo há salvação e que precisa de salvação na pessoa de Jesus. O diabo envia todos os esforços para confundir o entendimento, levando à distorção de realidade e à rejeição à vontade de Deus. Essa é a primeira estratégia de Satanás: impedir a libertação do povo de Deus. Mas, meu querido irmão e irmã, quando o Evangelho é anunciado com poder, o Espírito Santo aplica a obra de Cristo e acontece o que está escrito em Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Quando o Evangelho é pregado com fidelidade, com poder, graça e unção, as pessoas são convencidas pelo Espírito Santo e experimentam a verdadeira libertação espiritual. É por isso, por essa razão, que nós temos que envidar todos os esforços para pregar o Evangelho local e transcultural. O compromisso com essa igreja deve ser anunciar o Evangelho de Jesus Cristo por todo o mundo. A prioridade dessa igreja deve ser proclamar a redenção na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Somente nele. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite, que o Senhor levante homens e mulheres como um grande exército para proclamar a salvação em Cristo Jesus. O diabo não quer isso. Ele vai fazer de tudo para amarrar, para impedir, para dificultar, para separar, para desestabilizar, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E a obra que Ele tem a realizar, Ele vai realizar na nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. São muitos desafios que temos esse ano a cumprir. E Deus vai levantar homens e mulheres para fazer a sua obra e anunciar a salvação aos perdidos. Mas quando o diabo perde uma alma, quando o diabo perde uma batalha, ele não desiste, queridos. E aí nós vamos encontrar a segunda estratégia. A segunda estratégia é que o diabo promove ou tenta promover uma entrega a Deus sem renúncia ao mundo. Veja aí Êxodo 8:25. Promove uma entrega a Deus sem renúncia ao mundo. Êxodo 8:25. Chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: leamos. Ide. Primeiro ele diz: não vá, não sai daqui, não tem libertação, o povo não vai não. Mas aí ele depois diz: ide, mas sacrifiquem os sacrifícios ao vosso Deus aonde? Nesta terra. Veja a estratégia que Deus revela através do endurecimento do coração de Faraó. Ele tenta enganar os cristãos, sugerindo que é possível servir a Deus sem deixar os prazeres e valores do mundo. Essa é a estratégia, queridos. Ele perde, mas aí ele tenta convencer a pessoa de que pode servir a Deus sem sair do mundo. Pode ser crente sem um compromisso real com o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, não dá para servir a Deus e ao mundo. É impossível servir a Deus e ao mundo. É impossível servir a esses dois senhores. Não dá para servir a Deus e se deleitar nos prazeres da carne. Não dá para servir a Deus e buscar a aprovação dos homens. Não dá para servir a Deus e viver em conformidade com o pecado, tomando a forma do pecado. Não dá para servir a Deus e dividir o coração com os ídolos. Não dá. A sua vida tem que ser exclusiva de Deus. A sua vida, seu coração tem que ser exclusivo de Deus. Êxodo capítulo 8, versículo 26 está escrito. Veja a resposta de Moisés a essa proposta de Satanás. O que é que Moisés responde? Não!
Não! Não! Querido, responda isso também ao inimigo, que quer fazer com que você pense, lhe convença de que pode ser crente, mas não precisa sair do mundo. Não! Não se pode servir a dois senhores. Amém, querido? Amém. O nosso coração tem que ser totalmente, exclusivamente dele. Êxodo 8, 27 diz: temos de ir caminho de 3 dias no deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Quem tem que dizer como se serve a Deus é Deus. Quem tem que dizer como deve ser a nossa conduta de vida, o nosso procedimento, é Deus. Não o que você acha, do que você pensa, não aquilo que as pessoas falam pelo mundo afora, mas o que Deus revela na sua santa palavra. Tem que ser pela palavra, tem que ser pelo que Ele disser. E aí nós sondamos o nosso coração, se ele de fato pertence ou não a Deus. A vida com Deus requer ruptura com o sistema e os valores do mundo. Tem que deixar o Egito. Tem que deixar o Egito. Não pense que dá para servir os dois, não, porque não dá. E aí você tem que se decidir. Você tem que ter uma posição, você tem que ter uma postura diante dele, diante do Senhor. Essa estratégia está revelada, meu querido irmão. Haja com sabedoria em nome de Jesus. Diante da negativa de Moisés, Deus endurece o coração de Faraó e revela mais uma estratégia. Terceira estratégia: Satanás incentiva uma vida cristã sem compromisso pleno. Porque tem gente que é direito, procura fazer a coisa correta, é regular aos trabalhos da igreja, rompeu com o mundo, com o sistema do mundo, contribui, mas não se compromete com o reino, não se envolve, não se integra, não tem compromisso. É crente, mas é um crente mais nominal. É um crente, vai para o céu, vai, glória a Deus por isso. Mas os seus dons e os seus talentos, as suas habilidades, não estão comprometidas com o reino de Deus. E é essa a estratégia que o inimigo usa agora. Veja aí, queridos, em Êxodo 8, 28. Veja o que diz esse texto. Então disse a Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Mas veja aí o detalhe: somente que saindo, não vá muito longe. Veja que estratégia. Satanás propõe que os cristãos sirvam a Deus, mas sem exageros, sem um compromisso radical com a santidade e com o serviço, sem um compromisso profundo com a missão do reino de Deus. E qual é a nossa missão, meus amados? Nós fomos salvos pelo Senhor para morar eternamente com Ele, para sermos instrumento de salvação àqueles que estão perdidos. Qual é o compromisso que você está tendo com Ele na proclamação do Evangelho? Qual é o envolvimento que você tem ao servir ao Senhor através desse corpo que o Senhor colocou para você servi-lo? Essa é a proposta do inimigo. Sem um compromisso profundo com a missão do reino, sem um compromisso amoroso para com os pobres e necessitados. Porque, queridos, a prioridade é ganhar almas para Jesus. Amém? A prioridade é anunciar e proclamar a redenção na pessoa do Senhor Jesus. Mas Deus nos deu a missão de cuidar dos pobres e dos necessitados. Deus nos deu essa missão. Graças a Deus que nós temos algumas atividades sociais. Temos Quarta em Ação, temos Sorrindo para Jesus,
Temos o trabalho nos hospitais, amém, temos, mas temos que fazer mais. Misericórdia. Temos que fazer mais. Você que faz parte do ministério capelania hospitalar, tem mais de 50 inscritos, mas no dia a dia, quantos participam? Cadê o compromisso? A equipe de louvor tem uns 200. Eita. Mas tem dia que não tem um guitarrista. A equipe de evangelização. Meus amados, a vida cristã não é brincadeira, não, é batalha espiritual, é luta. E Deus quer nos usar. Desprenda-se em nome de Jesus, porque a obra tem que ser realizada, tem que ser feita. Tem que cuidar dos pobres, sim, tem que cuidar dos necessitados, sim, tem que visitar os órfãos, as viúvas, os presos. Isso é missão da igreja, e o nosso coração precisa estar comprometido com a missão do reino de Deus. A vida cristã requer compromisso e comprometimento. Lucas 9, 23. Olha o que o texto diz: se alguém quer ver após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. O inimigo não quer que você se comprometa. Mas hoje essa estratégia está desmascarada e que ela caia por terra em nome de Jesus na sua vida. A vida cristã não é uma entrega superficial, mas uma entrega integral que transforma todas as áreas da vida. O interessante é que Moisés chegou a concordar com essa proposta. Veja, a proposta do inimigo é tão ardilosa, ela é tão sutil, que Moisés concordou. Está certo, está certo. Mas Deus tinha mais duas estratégias do inimigo para nos revelar. Êxodo 8, 32. Veja o que está escrito no versículo 32. Mas ainda, esta vez endureceu, e não, Deus endurece de novo. Mas aí chega a concordar, tá bom, a gente vai, mas não vai ser tão longe não. E tem alguns assim concordando com a estratégia do inimigo, indo mais sem compromisso. Aí vem a quarta estratégia. A quarta estratégia, queridos, é destruir a influência espiritual sobre as crianças. É isso mesmo. Êxodo 10, versículo 10 e 11. Primeiro, não liberta. Segundo, liberta, mas sem sair do mundo. Terceiro, liberta, mas sem um compromisso radical. Quarto, o ataque às crianças. Versículos 10 e 11. Vamos ler? Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tende convosco mais intenções. Não há de ser assim. Não, as crianças não, vocês estão com uma intenção. Ide somente vós, os homens, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Amados, é muito sério o que nós vamos falar. Muito. Satanás tenta afastar as novas gerações, os seus filhos, do Evangelho. Essa é uma estratégia bastante clara quando analisamos o que está acontecendo no mundo e quando nós analisamos a Escritura Sagrada. Satanás tenta afastar novas gerações do Evangelho, atacando a família e subtraindo as crianças, os jovens, os adolescentes do ambiente espiritual e da educação cristã. Amados irmãos e irmãs, as crianças, adolescentes e jovens são alvos prioritários do inimigo. Alvos prioritários do inimigo. Atribui-se a Hitler a ideia de quem tem a juventude tem um futuro. E ele investiu nas crianças.
Ele investiu nos pequenos. Alguém disse, usando a palavra dele: dá-me as crianças e eu terei o mundo, terei o futuro. Amados, as nossas crianças são alvos da estratégia do inimigo. A melhor educação cristã deve ser dada às crianças, jovens e adolescentes. Amém? Amém. Pastor Fábio, Dona Anaías, vocês têm a responsabilidade, Rodrigo, de dar e entregar um ensino cristão às crianças, os jovens e adolescentes com excelência. O melhor para eles, o cuidado especial com eles, dedicação com eles. Eles são alvos do inimigo. E muitas vezes nós não nos apercebemos, e em vez de nós acudirmos, em vez de nós compreendermos, em vez de nós chegarmos juntos, em vez de nós pastorearmos, nós jogamos pedras e excluímos. Não, meu querido irmão, minha querida irmã, essa luta nós não vamos perder na nossa igreja, em nome de Jesus. Não, as crianças não, os adolescentes não, os jovens não, eles são do Senhor. Amém. Deus nos deu a eles, os seus filhos Deus te deu, não para você perdê-lo para o mundo, mas para a glória de Deus criá-los no caminho do Senhor. Pais, e aí eu me refiro aos homens e mulheres, pai e mãe, como Moisés, vocês são responsáveis pela educação dos seus filhos. Seja um exemplo de vida cristã. Que adianta falar, ter um discurso bonito, mas trata mal a esposa, mas se desentende com a família de uma maneira carnal e tem uma postura equivocada diante dos filhos. A palavra do Senhor é muito claro quando diz que os pais não devem provocar os filhos à ira. E como se provoca os filhos à ira? Com atitudes equivocadas e contrárias à palavra de Deus. Orem pelos seus filhos. Orem. Vocês agora, essas criancinhas, os mais pequenos, vocês têm todo o poder de influência. Quando chega na juventude já tem mais dificuldade. Mas é agora a hora de investir com toda a intensidade. Ore por eles. Chega na cama deles e ora um por um. Ensine a palavra de Deus a eles. Façam o culto doméstico. É trabalhoso fazer o culto doméstico. É trabalhoso você ter a perseverança de todos os dias, ou regularmente fazer o culto doméstico. É trabalhoso, mas não existe nada precioso sem que se tenha que pagar um preço alto. Discipline os filhos biblicamente. Não entregues à própria vontade. Não absorva os ensinos mundanos que afirmam que não se pode dizer não à criança para não prejudicar a autoestima dela ou coisa semelhante. Esse ensino já está comprovadamente falido, está provado isso. A palavra não tem que fazer parte do vocabulário de todos os pais. A disciplina bíblica deve ser colocada em prática em nome de Jesus. Sejam firmes. Amém? Amém. Sejam firmes, mas em amor, porque a firmeza sem amor provoca ira, provoca revolta, provoca mágoa, provoca ressentimento nas crianças e o afastamento do evangelho do reino de Deus. Meus queridos irmãos, eu li certa vez uma pesquisa de um americano falando de estilos parentais. E nessa pesquisa é colocado 3 tipos de estilos parentais. Negligente, são aqueles pais que deixam os filhos bem à vontade. Deixa bem à vontade. Os autoritários são aqueles que rédea curta. Diz não, mas não explica por que não. Diz o que deve fazer, mas não dá as devidas explicações para que a criança compreenda e ela seja educada de uma forma madura e inteligente, não com
obediência totalmente submissa, sem nenhuma razão de ser. São os pais autoritários. É assim porque é assim. É assim porque aqui eu mando. É assim porque você está em casa e tem que me obedecer, porque eu sou o seu pai. Isso é autoritarismo. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa, tem que ter comunicação. Filho, vem cá. Olha a razão disso. E existe o pai autoritativo, que é aquele que diz: faça, mas explica, que orienta, que conversa. E, amados, essa pesquisa diz que esse estilo parental reflete na qualidade da educação e resultados de notas nas escolas. Às vezes os filhos não estão saindo bem e nós estamos colocando a culpa nele, em vez de nós analisarmos o estilo que nós estamos usando na nossa educação. Que Deus nos dê sabedoria em nome de Jesus. No domingo, os pais devem trazer os filhos para a casa de Deus. No domingo, dia do Senhor. O domingo é o dia do Senhor. Nós estamos estudando os 10 mandamentos e aprendemos isso. O domingo é o dia do Senhor. Deus abençoou e Deus santificou. O lugar das crianças no dia de domingo é na igreja. Esse dia é abençoado e santificado. Meu querido irmão, pai, mãe, não negligencie o dia do Senhor. Traga os seus filhos para a igreja. Traga os seus filhos para a casa do Senhor. Os filhos não podem ser desigrejados. Os filhos não podem ser desigrejados. Dá trabalho? Dá. Fica aqui, menino. Coitado. Eduque seus filhos a se comportarem na igreja. Educa. Conversa com eles em casa antes. Olha, nós vamos para a casa do Papai do Céu. Vamos para a igreja, para a casa de Deus. Ensine eles incentivos a cultuar a Deus. Incentivos a cultuar. Conversa antes, prepara antes. Eu sei que não é fácil, queridos, mas eu gostaria que essa igreja fosse uma igreja que apoiasse os pais para que possam instruir as crianças dentro da casa do Senhor com toda reverência. Ensine o amor e respeito ao Senhor e à sua casa. Aí nós vamos ter crianças que vão estar cultuando, sentadas, cultuando. Porque o problema é que a criança fica lá sem cultuar, quer fazer alguma coisa. A criança tem muita energia, tem muito fôlego, tem muito gás. Se você consegue incentivá-la a cultuar a Deus, ela vai estar sentada no seu lugar e vai cultuar a Deus. Eu digo isso, queridos, porque eu participei de um culto de gratidão a Deus pela Igreja Querigma. E lá a escola Ana Barros das crianças foram fazer um louvor. Mas que louvor gostoso! A pastora disse: olha, vocês vão ouvir as nossas crianças, ela canta melhor do que os irmãos dentro da igreja. Lá no coração eu digo: duvido. Meus amados, aqui nessa programação tem aqui o nosso irmão, os gêmeos, que estão aniversariando hoje. Mas eles cantavam com alegria tão grande, com empolgação tão grande, as filhas de Felipe, Rebeca. Meus amados, é possível sim. Amém. Amém. Tem que educar, tem que ter disciplina, tem que dar essa orientação. Tem que ensinar as crianças a dizer: olha, nós vamos para a igreja não é um lugar qualquer não, é a casa de Deus, tem que ter reverência, tem que ter respeito. Eu sei que não é fácil, eu tiro pelos meus. Teve uma vez na igreja, eu acho que era lá no Salatel de Barros, só escutei um menino, tá. Eu digo: eita, esse menino está emateusado.
Aí alguém diz: é ele mesmo, pastor. Rafinha, uma vez aqui eu pregando, ele saiu e veio andando, e depois disse lá os negócios. Ainda bem que ninguém entendeu. Não é fácil. Outra vez, Ademário, mais velho, dando trabalho, Aninha correu para pegá-lo, para botar no canto, e ele saiu correndo, e Aninha atrás. Daqui a pouco a gente escutou: socorro, Mira, socorro, manhã quer me pegar. Não é fácil. E a gente precisa compreender que haverá momentos assim. É por isso que eu digo que eu não me incomodo com barulho de criança. Não me incomodo. Mas os pais têm que chegar junto, não pode deixar solto não. Em amor, cuidar deles, em nome de Jesus. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ensina isso às crianças. Viva você primeiro. Êxodo 10:20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Porque o Senhor tinha ainda mais uma lição, mais uma estratégia para revelar. Quinta e última estratégia: desviar os recursos destinados ao reino de Deus. É isso mesmo. A quinta estratégia do inimigo é desviar os recursos destinados ao reino de Deus. Êxodo 10, versículo 24. 10:24. Vamos ler? Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Amado, Satanás procura reter os bens e os talentos do povo de Deus. Satanás quer impedir que os bens e os talentos sejam usados para a glória de Deus. Satanás quer impedir o avanço da obra do Senhor. Satanás quer que os recursos materiais não sejam disponibilizados para os cofres da igreja. Êxodo capítulo 10, versículo 25 e 26, veja o que está escrito. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles haveremos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que haveremos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. A preocupação primeira de Moisés foi com a adoração ao Senhor. Nós precisamos ter os recursos para adorar ao Senhor, para fazer os sacrifícios ao Senhor. Amados, é por isso que é por essa razão que os dízimos e ofertas foram e fazem parte da adoração ao Senhor. A estratégia do inimigo é que nós não venhamos ser fiéis na entrega dos dízimos e das ofertas. Essa é a estratégia do inimigo, porque não existe instituição no mundo que funcione sem recursos financeiros e materiais. E quanto mais a igreja tem os recursos materiais e financeiros usados para a glória de Deus e não para enriquecimento humano, a obra de Deus avança nesse reino em nome de Jesus. Êxodo capítulo 34, versículo 20, na parte final. Veja o que está escrito: ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Os dízimos e ofertas foram estabelecidos por Deus para o sustento da sua casa. O valor do dízimo já está estabelecido pelo próprio Deus. O valor da oferta é voluntária, é algo que parte do coração do crente. E a palavra do Senhor nos diz que existe a oferta de gratidão, é aquela que nós damos a Deus em reconhecimento ao que Ele fez por nós, tem feito e fará. A oferta da obra missionária. E aqui eu quero lembrar
do pedido que nós já fizemos a essa igreja: ensine o seu filho a entregar a oferta missionária. Coloque o valor na oferta, no envelope específico, e dê para ele entregar aqui no ato de culto. Assim você está ensinando a investir no reino de Deus. E existem tantas outras ofertas que nós encontramos na palavra do Senhor. Êxodo 34, 26, veja o que está escrito: e também os nossos rebanhos irão conosco, nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. A estratégia do inimigo é bem nenhum, até riqueza nenhuma, porque, queridos, o que o diabo está querendo propor através de Faraó é a libertação do povo de Deus, mas sem os bens, sem os recursos, sem prosperidade. Isso para estabelecer a pobreza ao reino de Deus, a escassez para o povo e para as famílias. O inimigo quer oprimir o povo em geral com necessidade. Quando Deus criou o homem, colocou no paraíso, apontando que Deus quer o melhor para o homem, e nós vamos morar no paraíso celestial, Deus nos aponta para o melhor. Deus quer o melhor para nós. Quem não quer o inimigo? Deus quer que você prospere. Quem não quer o inimigo? Que Deus te faça próspero em nome de Jesus. O problema é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. Mas quando nós o buscamos para a glória de Deus, Deus é o mais interessado em nos abençoar. A estratégia do inimigo era bens não. E aí Moisés, como líder gracioso por Deus, diz: não, nós vamos sair com os bens que nós conquistamos. Deus quer que o seu povo tenha o suficiente. Deus quer que o seu povo viva com dignidade para poder ajudar aos necessitados. Êxodo 12, versículo 35 e 36. Veja o que está escrito. Por favor, coloque esse texto, a equipe do louvor. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. Versículo 36. E o Senhor fez com que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Estratégia do inimigo: sai sem nada. A vontade de Deus: saiam com despojos. Amém? Que Deus te faça próspero em nome de Jesus. Devemos nos lembrar que a prosperidade é fruto da total confiança e fidelidade a Deus. A prosperidade é fruto de trabalho árduo e inteligente. Tem gente que fica esperando que Deus mande do céu e não quer fazer a sua parte. Não vai assim não, meu querido. Você não vai sair do canto, você não vai prosperar desse jeito. Tem que ter trabalho árduo e inteligente, e tem que ter uma administração dos recursos com sabedoria. Amados, diante dessas estratégias do inimigo, o que fazer? Sabedor de cada um, decidisse fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e louvemos ao Senhor.